Fala, meu povo, beleza? Léo aqui e seja bem-vindo à minha biblioteca. No vídeo de hoje eu vou falar de um dos livros favoritos, um dos livros que eu mais gosto. Vou falar um pouquinho de Dostoiévski, Memória da Casa dos Mortos, tá? Bom, se você por acaso nunca ouviu falar do Dostoiévski, ele foi um autor russo do século XIX e ele é bem conhecido por ter bastante obras bem realistas e ao mesmo tempo bem psicológicas. Então ele sempre entra em algumas questões sociais, questões ali de críticas da sociedade, mas também ele entra bastante no como as pessoas se comportam, como elas pensam. Então eu gosto bastante desse autor. Eu já li alguns livros, já li Noites Brancas, por exemplo, Memória da Casa dos Mortos. Comecei Os Irmãos Karamazov, que são um dos mais famosos, acho que é um dos mais famosos também. Mas esse aqui, Memória da Casa dos Mortos, tem um lugar especial no meu coração. Eu gosto muito desse livro. Se não me engano, inclusive, foi o primeiro livro que eu li do Dostoiévski. Essa aqui é uma edição, acho que da Martin Claret. Então, capa dura, é lindo, lindo, lindo. Ele tem outras edições capa dura dessa editora aqui do Dostoiévski. Eu tenho Os Irmãos Karamazov aqui atrás também. E bom, falando um pouquinho do livro, tá? O livro conta a história de Alexander Gorky, que foi preso por assassinato, e ele conta o que ele enxerga ali na prisão sobre o comportamento dos presos, sobre a sociedade da época. Então ele vai para uma prisão na Sibéria, aquela prisão de trabalhos forçados. Então, além de ficar preso, ele precisa fazer alguns trabalhos que são designados lá. E esse livro ele foi escrito após o Dostoiévski ter sido preso por estar se relacionando com algumas pessoas da oposição política. E então ele é bem verossímil porque ele tem a história do Dostoiévski por trás. Então não é uma autobiografia, não foi os relatos que ele viveu lá, mas não tem como você separar. Então o Dostoiévski, ele foi preso, passou um tempo na prisão na Sibéria, e o livro aqui, Memória da Casa dos Mortos, é justamente sobre um preso que vai fazer trabalhos forçados ali numa prisão na Sibéria. Tá? Eu gosto muito desse livro porque ele traz algumas questões sobre, não exatamente justiça, mas sobre comportamento das pessoas com os presos, sobre o motivo, o que significa a prisão. E ele traz bastante dilemas, e ele traz principalmente muita crítica. É um livro que tem bastante coisa. Eu li esse livro muitos anos atrás e era a época que eu escrevia dentro dos meus livros. Hoje eu não faço mais isso, mas não porque eu tenho dó, mas porque eu anoto no tablet mesmo. Então esse é um livro que eu estou procurando aqui, mas ele é cheio de anotações, coisas grifadas aqui. Grifar, ainda continuo grifando. Mas ele é um livro muito interessante. Então ele é dividido em duas partes, onde são vários episódios ali dentro da prisão. Então, por exemplo, eu sei que o Natal é um dos episódios ali, Natal, Ano Novo é um dos episódios, o hospital, quando ele vai parar no hospital, é um episódio. Mas são vários momentos ali que, teoricamente, são até corriqueiros na vida de um preso lá na Sibéria, e ele vai contando as experiências e as interações com os presos. Tem uma coisa muito interessante lá que ele fala, que eu até deixei grifado. Ele fala que uma das piores partes de você estar preso não é a privação de liberdade, mas é justamente a convivência forçada com outras pessoas. Então você não tem privacidade e você sempre está rodeado de pessoas. Então ele falava que isso era uma das coisas que mais incomodava os presos. Então você não poder tirar um tempo sozinho. Se a gente for parar para pensar, isso é muito engraçado isso, né? Porque a gente acha que a pior coisa é não poder sair. Mas se você pensar um pouquinho, hoje, se você precisar ficar sozinho, você pode sair, dar uma volta no quarteirão, ou você pode se fechar no seu quarto. E dentro de uma prisão você meio que não tem essa opção, porque o banheiro é compartilhado, a cela é compartilhada, o pátio é compartilhado, onde você come é compartilhado. Então você fica constantemente convivendo com outras pessoas, e ainda são pessoas que você não tem intimidade, são pessoas que você não conhece. Então foi um ponto muito interessante. Outro ponto muito interessante que ele traz aqui é quando ele fala que a pior punição que você poderia dar, que destruiria até o pior
dos assassinos, é justamente trabalhos inúteis. E ele está falando sobre carregar pedra de um lugar para outro e daí você voltar com essa pedra para o mesmo lugar. Então, quando ele fala de trabalhos forçados ali, o propósito do trabalho é muito importante, porque tem alguns trabalhos ali que deixavam a galera muito estressada, porque eram trabalhos que as pessoas não viam sentido. Então, a falta de sentido na atividade forçada é o que torna ela penosa. Tá? Então, isso é uma das coisas que ele traz aqui. Ele também fala um pouquinho sobre poder, ele faz uma crítica que não deveria meio que dar esse poder de machucar, porque nessas prisões, quando você cometia algum delito, alguma infração, você era chicoteado, tinha não necessariamente chicoteado, mas tinha algumas coisas assim que você era espancado, tinha tipo aquele corredor polonês, sabe? Então você passava, o pessoal batia com bastão em você, e ele fala que isso é uma das piores coisas que você pode fazer, porque isso revela o pior do ser humano, você dá esse poder para que uma pessoa possa agredir outra sem ela receber nenhum tipo de punição, na verdade ao contrário, né? Em nome da lei ou em nome da justiça. Então isso é muito interessante. Quando ele está no hospital também é legal que ele fala que as pessoas tratam doentes como humanos, mas não tratam humanos como humanos. Então isso é muito legal. Então ele é um livro recheadíssimo de críticas. É um livro muito, 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 muito bom. Gostei muito de ter lido. Ele não é um livro comprido, ele é um livro de 320 páginas. É bem difícil lembrar o nome das pessoas, porque são nomes bem... A escrita já é difícil e é tipo... alguns nomes são razoavelmente parecidos. E tem muita questão de sobrenome, etc. Então isso é uma dificuldade de leituras russas. A gente não está habituado com os nomes. Não é uma leitura tipo super simples, mas não é nada mirabolante. Foi a primeira vez que eu tinha lido Dostoiévski e fluiu super bem. Então acho que não vejo problema de ser uma primeira leitura, esse livro aqui. Então recomendo bastante esse livro. Dostoiévski, Memória da Casa dos Mortos, um livro sensacional para entender um pouquinho mais sobre prisão, sobre justiça, sobre poder, e conhecer o Dostoiévski. Acho que vale super a pena essa leitura. Esse foi o vídeo de hoje. Reforço, leiam Dostoiévski, que é um dos meus autores favoritos também. Queria aproveitar para pedir para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no canal, que me ajuda muito, muito, muito. Deixar um comentário se quiserem contribuir, pedir algum livro, indicar alguma coisa, usem os comentários ali. Mas não se esqueçam, ativem o sininho para receber notificação quando eu colocar vídeo novo. Toda quarta-feira sai vídeo, tá? Tô pensando em aumentar essa frequência para trazer alguns outros tipos de conteúdo relacionado com o livro, tá? Mas não se esqueçam. E pro vídeo de semana que vem, terminei, na verdade faltam as anotações aqui, a parte específica da antofágica, mas a história eu já terminei. Virginia Woolf, terminei o Miss Dalloway, então vou falar um pouquinho deles pra vocês semana que vem, tá? Aguardem, um livro bem diferente, então vou comentar um pouquinho sobre o que eu achei dessa leitura, tá? Beleza, gente? Obrigado e até a próxima, valeu!